primeiro lugar, eu gostaria de dizer a grande honra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados de participar desse seminário, vários professores nossos. Só queria lembrar que, hoje, nesse momento, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já conta com 50% dos seus novos ingressantes provindos de escolas públicas, com alta participação de populações negras e também indígenas. É um pouco a missão do nosso Instituto de fazer o diálogo e a junção entre o avanço nas ciências, nas humanidades, com os movimentos sociais, com todos os mecanismos de participação popular e inúmeros grupos de pesquisa na URGS têm trabalhado sobre esse tema. Eu gostaria aqui, em nome do reitor Carlos Alexandre Neto, dizer da nossa alegria de poder participar desse evento e de outros. É uma grande honra apresentar o professor Pedro Espanha. Ele foi já professor convidado da universidade, será agora no Instituto ILEA. O professor Pedro Espanha é sociólogo, é doutor em sociologia pela Universidade de Coimbra, é professor da Faculdade de Economia e foi membro fundador do Centro de Estudos Sociais, junto com o professor Boaventura de Souza Santos. Até recentemente ele esteve à frente do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais, que hoje tem trabalhos sobre participação, sobre as grandes questões do nosso tempo em vários países do mundo. Ele coordena o programa de mestrado Políticas Locais e Descentralização, as novas áreas do social, e pesquisa áreas de estudos rurais, de sociologia da medicina, pobreza, exclusão social e políticas sociais. Ele tem publicado já uma dezena de livros, principalmente dizendo respeito à crise do Estado-Providência e também as novas alternativas, como o Grupo de Estudos sobre Economia Solidária. É uma grande honra poder receber aqui o professor Pedro Espanha. Muito boa noite. É para mim uma grande honra este convite que me fizeram, o Governo do Estado, Secretaria Estadual de Planejamento, o ILEA, e volto a Porto Alegre sempre com o maior prazer e aprendo sempre muito com a energia, a vitalidade e a criatividade das pessoas e das organizações aqui. Eu vou partir de uma perspectiva da crise, das crises que estão a ocorrer na Europa, vou dar aqui em traços muito largos, obviamente, algumas ideias sobre a participação que está a acontecer em termos da participação social na Europa, sendo certo que é uma realidade muito diversa e, portanto, não tenho nenhuma pretensão de poder generalizar a partir daí, mas sim colocar um conjunto de pontos de reflexão que são importantes. Eu, como foi dito pelo professor José Vicente, tenho-me ocupado da questão das políticas sociais, tenho procurado acompanhar os desenvolvimentos sobre a crise do Estado de Providência, do Estado Social, e, portanto, é esse ponto de partida que eu tomava. E vou tentar, de facto, respeitar o tempo que tenho para fazer esta minha comunicação, que tem um título do reformismo neoliberal à crise do modelo social europeu, as políticas sociais na Europa e a participação cidadã. Nos últimos 15 anos, os vários sistemas de proteção social e o modelo social europeu têm vindo a ser minados por uma convergência insidiosa de cariz neoliberal e por crescentes restrições financeiras e políticas decorrentes da crise por que a Europa neste momento está a passar. A neoliberalização implica uma privatização crescente da provisão, do financiamento e da governação da proteção social e está a colocar em risco as bases do Estado de Providência.
bases essas que consubstanciam uma das mais notáveis criações da Europa contemporânea. O neoliberalismo não é prosseguido da mesma forma em todo o mundo. A maioria dos países europeus não experimentou mudanças de regime, mas sim apenas ajustamentos da sua política, justificados pela necessidade de salvaguardar as conquistas centrais do Estado de Providência. No entanto, há o risco de que esses ajustamentos se vão acumulando até criar um quadro institucional definitivamente neoliberal de bem-estar social. Olhando para trás, pode-se ver que a ânsia de refutar a ideia de que os sistemas de proteção social foram um obstáculo ao crescimento económico levou a uma reformulação do Estado Social, avaliando, reformando e valorizando como uma ferramenta para o crescimento económico, abrindo caminho para a penetração crescente de critérios neoliberais nas instituições, nos agentes e até nos cidadãos. A aliança histórica entre economia de mercado, Estado de bem-estar e democracia, que fundou o projeto moderno do Estado-nação, parece estar a quebrar-se nesta era de capitalismo global. No entanto, o Estado de Providência mantém forte apoio do público e não se pode afirmar que uma ideologia totalmente privatística e individualista tenha penetrado os valores e expectativas dos europeus. Na verdade, o próprio Estado continua a ser um local de tensão entre as ideias da privatização dos serviços sociais e as ideias da provisão pública de bem-estar para todos. As relações entre a participação, a confiança institucional e social e o estado de bem-estar têm sido amplamente demonstradas, apesar de regimes de proteção social diferentes mostrarem resultados muito diferentes a este respeito. Instituições de solidariedade fortes e apoio e mobilização em torno do Estado Social reforçam-se mutuamente. O que torna importante saber é quais são as combinações que podem sustentar uma responsabilidade pública e coletiva pelo bem-estar social. Da mesma forma, é muito importante ter em conta as atitudes, as percepções e os comportamentos que dominam as relações entre os cidadãos e o Estado. Espera-se, portanto, que o impacto dos ajustamentos neoliberais e as mudanças de regime possíveis no âmbito da atual crise possam variar conforme as possibilidades de combinações políticas, de novos arranjos para a prestação do bem-estar e para a governação social. E esses arranjos estão a ter lugar desde pelo menos 1970, à medida que a ideia da proteção social exclusivamente coordenada pelo Estado deu lugar a noções de pluralismo social e de welfare mix, combinando as 4 principais fontes de produção de bem-estar: o Estado, o terceiro setor, ou as ONGs, as famílias e o mercado, nos seus papéis de governação, de provisão e de financiamento do bem-estar. Estas misturas, que não eram novas para muitos países, tornaram-se cada vez mais valorizadas e promovidas, à medida que os novos atores passaram a ocupar um lugar cada vez mais proeminente na governação do bem-estar. Sejam eles o terceiro setor, sejam eles as formas várias de associativismo cidadão. Feita esta introdução muito genérica sobre o impacto desta tendência neoliberal nas políticas públicas sobre o Estado de Providência, eu passaria então ao tema mais específico da minha contribuição, que é exatamente sobre a participação e os níveis de participação social na Europa. Começaria por as formas mais institucionalizadas de participação, e devo dizer que isto, de alguma maneira, é simbólico, porque o que marca a diferença entre a participação em geral nos países europeus e a participação que se está a verificar, por exemplo, aqui no Brasil ou na América Latina ou noutras partes do mundo, é de facto, a grande diferença é o nível de institucionalização que a participação tem na Europa, muito, muito elevada e, portanto, deixando muito pouca margem de manobra para os cidadãos. Começo por primeira forma de participação designada diálogo social.
O diálogo social é um objetivo, um projeto muito caro ao próprio projeto europeu e constitui, portanto, a forma mais institucionalizada de participação social. O diálogo social é, portanto, um instrumento de boa governação e de promoção das reformas económicas e sociais. A representação dos interesses da sociedade é cometida, em primeira linha, a um órgão consultivo da União Europeia, que se chama o Conselho Económico e Social, instituído pelo Tratado de Roma e com a missão de envolver os grupos de interesses económicos e sociais no estabelecimento das relações próximas e fáceis com os órgãos da União Europeia, designadamente com a Comissão e com o Conselho. O Conselho Económico e Social é atualmente composto por 344 membros nomeados pelos governos nacionais e o patronato, os sindicatos e outros interesses. Em matéria de política social, o Tratado reconhece e promove o papel dos parceiros sociais ao nível da União, tendo em conta a diversidade dos sistemas nacionais. E, por seu turno, o Parlamento Europeu e o Conselho só podem deliberar em matérias sociais após a consulta a este Comitê Económico e Social. Para além do conjunto de organizações que compõem o Conselho Económico e Social ou de outras que têm assento oficial em comitês consultivos da União, existe um número muito elevado de outras organizações que representam perante a União grupos de interesses particulares com o objetivo de influenciar as políticas comunitárias. Estou a falar dos lobbies ou do lobbying. Uma designação que de facto nos parece estranha, mas que tem um peso incrível, como passo a dizer. É sobretudo a partir de meados dos anos 80, com o relançamento do diálogo social por Jacques Delors, quando esteve à frente da Comissão, que se fazem ouvir esses grupos. Eles compõem-se de federações europeias de interesses de uma mesma profissão ou do mesmo setor de atividade, por exemplo, indústria química ou educação, de grandes grupos empresariais, por exemplo, a EDF, a Philips ou a Siemens, de grandes gabinetes de consultores em assuntos europeus e mesmo de organismos públicos, por exemplo, as regiões alemãs ou outras regiões ou cidades importantes. O lobbying exerce não apenas em Bruxelas, mas na Comissão, mas também em Estrasburgo, a sede do Parlamento. De acordo com um relatório de 2003, existiam na altura cerca de 15 mil lobbyistas em Bruxelas, consultores, advogados, associações, firmas, ONGs, etc., procurando influenciar o processo legislativo da União Europeia. Cerca de 2.600 grupos de interesse especiais tinham um escritório permanente em Bruxelas e distribuíam-se da seguinte maneira. Vale a pena atentar nisto. Federações Europeias de Comércio, 32%. Consultores, 20%. Firmas, 13%. ONGs, 11%. Associações nacionais, 10%. Representações regionais, 6%. Organizações internacionais, 5%. E think tanks, 1%. Onde está a participação cidadã neste modelo de lobbying? E por isso, quando se fala, quando se aborda no tema da participação dos cidadãos e a governação na Europa, o sistema neocorporativo de representação que acabei de referir, parece dizer muito pouco aos cidadãos. A grande maioria dos europeus reconhece que as decisões das instituições europeias são fortemente controladas por especialistas, por tecnocratas ou por políticos, e daí o sentimento de que estão cada vez mais distantes dos processos políticos que afetam as suas vidas cotidianas. Os próprios parlamentares acham que o déficit de democracia da União Europeia os privou do seu lugar de direito no processo político e queixam-se de que a soberania política se está deslocando dos parlamentos nacionais para o conjunto das instituições políticas europeias, em que o legislativo é notoriamente fraco. Por sua vez, os governos nacionais queixam-se do modo como Bruxelas os amarra a proibições e diretrizes irracionais. E como se estas reclamações não bastassem, também a própria Comissão Europeia, por si só, proclama que está farta de ser acusada de tudo aquilo que está errado na Europa. Na última década, a participação dos cidadãos e, mais geralmente, a democracia deliberativa tem sido apontado por muitos, também na Europa, como a forma de ultrapassar os males da democracia representativa. Assim, a democracia deliberativa assenta num conjunto de pressupostos. Em primeiro lugar, a sua insistência na noção de debate racional, enquanto procedimento político por excelência, em vez da noção de compromisso entre interesses divergentes. Em segundo lugar,
Ao invés de um ato privado como é o voto, a democracia deliberativa aposta num ato público, enquanto ato político por excelência, a troca livre e pública de argumentos. Em terceiro lugar, a ideia de que se trata de deliberações realmente democráticas, no sentido em que incorporam princípios essenciais do ideário democrático, como sejam a igualdade política de todos os participantes e a sensibilidade ao interesse público. Passo por cima da longa discussão sobre o que distingue a democracia deliberativa da democracia participativa, sublinhando que o essencial provém da ideia, que já vem do filósofo Habermas, de que os conteúdos normativos são ou devem ser produzidos através da deliberação dos cidadãos na esfera pública. A democracia participativa funcionaria assim como uma caixa de ressonância onde as demandas são reverberadas da população até ao Parlamento. Embora a democracia deliberativa se baseie num ideal abstrato de legitimação política, o conceito de participação cidadã implica bastante mais o uso de procedimentos concretos. Podemos definir participação do público como fóruns de troca que são organizados com a finalidade de facilitar a comunicação entre o governo, os cidadãos e as partes interessadas e as empresas também sobre assuntos em comum ou problemas comuns. Esta definição inclui arenas tais como audiências públicas, reuniões públicas, inquéritos, comitês consultivos e de cidadãos. E, portanto, um exemplo da democracia participativa, que não posso deixar de referir aqui, é exatamente o do orçamento participativo, que tem o intuito de submeter o destino de parte dos recursos públicos à consulta pública, através de reuniões comunitárias abertas aos cidadãos, onde primeiro são recolhidas as propostas, depois votadas as prioridades e encaminhadas ao Governo para que ele atenda a solicitações através de investimento público. Embora a participação do público não seja novidade nas sociedades industriais, as formas de participação dos cidadãos têm-se desenvolvido de forma diferente, em diferentes contextos institucionais e políticos. Nos Estados Unidos e nos países anglo-saxónicos, a participação do público é sinónimo de participação nas tomadas de decisão do Governo. Na Europa continental, pelo contrário, o desenvolvimento corporativista fez com que a participação pública e a democracia direta tenham desempenhado um papel menor em comparação com os modelos de gestão bi- ou tripartidos, como vi atrás. Desde a década de 60, no entanto, os chamados novos movimentos sociais em toda a Europa têm exigido um controle mais direto sobre as tomadas de decisão dos governos. No momento, os decisores políticos europeus, a nível nacional e da União Europeia, estão a mostrar mais interesse em promover a participação pública. Na verdade, o alargamento da democracia deliberativa e da participação dos cidadãos tem bons argumentos a seu favor. Primeiro, o argumento da igualdade política genuína. Os procedimentos deliberativos são espaços institucionais em que diferentes tipos de atores políticos, como cidadãos, representantes dos grupos de interesse, administradores e políticos, podem se encontrar em condições de igualdade e neutralizar as vantagens injustas que resultam de poder, autoridade ou da riqueza. Em segundo lugar, o argumento da expressão autêntica da soberania popular. Os procedimentos deliberativos permitem que os cidadãos explorem o bem comum, expressem e reflitam livremente sobre as suas preferências. Uma vez que estas expressões de preferência ocorrem dentro de um contexto de autêntica igualdade política, eles representam uma expressão muito mais autêntica da vontade geral do que seria possível através do voto. Em terceiro, o argumento da razão pública e do consenso nacional. Uma das vantagens da deliberação participada é que ela se apoia num modo de pensar baseado em argumentação pública, pois as decisões resultam de uma troca pública de argumentos e razões, o que favorece uma perspectiva de interesse público que transcende os interesses próprios de cada um e valoriza o que Habermas designa também de a força do melhor argumento. Geram-se assim decisões que todos podem aceitar ou pelo menos ninguém pode razoavelmente rejeitar. O argumento da criatividade, da autoanálise crítica e de melhores decisões. Além da legitimidade política com base no conceito de razão pública, a deliberação livre e aberta entre os cidadãos iguais também dá origem a decisões de melhor qualidade. Isso acontece porque os procedimentos deliberativos permitem e incentivam ativamente os indivíduos
a reunir os seus recursos cognitivos e reflexivos mais úteis e a superar as formas de racionalidade limitada por supostos imprecisos, equívocos, falácias lógicas ou modelos causais deficientes. A democracia participativa na Europa tem vindo a ser um objeto de estudo do meu centro de investigação, por Boaventura, que é mais conhecido, mas por tantos outros, e também se reflete sobre o modo como as iniciativas realizadas na Europa foram influenciadas por práticas originárias de outros continentes, e designadamente da América Latina. Uma observação prévia é de que a Europa não é um conjunto unitário, mas sim um amplo território que inclui diferentes culturas, geometrias, formas de organização política e, portanto, de maneira de se entender e praticar a participação social. A Europa não é um conjunto unitário. Um dos aspectos mais interessantes destes estudos tem a ver com tudo o que a Europa pôde aprender com o Sul. Vejamos o que se passa com o mais emblemático programa de democracia participativa, precisamente surgido aqui no município de Porto Alegre. Numa formação muito expressiva, as caravelas, que em tempos foram enviadas para submeter o Novo Mundo, regressaram agora à Europa, com intenções bem mais pacíficas. Elas podem ajudar muito a Europa a introduzir necessárias e urgentes melhorias na gestão pública, assim como chegar a uma comunicação horizontal. Apesar dos vários tipos de orçamento participativo serem diferentes em todo o mundo, eles têm um ponto em comum, são uma forma de construir confiança, reforçando, por certo, as relações entre as administrações locais e os cidadãos. E tendo em conta a delicada situação financeira de muitos dos nossos municípios, esse é um objetivo que temos de alcançar. Inspirados por experiências latino-americanas que representam os ideais da boa governação e de uma mais justa distribuição dos recursos públicos, as pessoas começaram por todo o mundo a acolher a ideia do orçamento participativo. Depois de Porto Alegre, os movimentos sociais e os representantes dos poderes locais europeus, tendencialmente os de esquerda, começaram a participar no Fórum Social Mundial e organizado pelo movimento de antiglobalização. Em consequência, o velho continente assistiu à multiplicação de processos de orçamento participativo por toda a parte. Os países que começaram por ter uma posição central neste fenómeno foram a França, a Espanha e a Itália. Destes, o último citado, a Itália, tinha antes das eleições de 2010 mais de 80 orçamentos participativos, sendo o país europeu no qual o processo mais expandiu. Um dos maiores sucessos obtidos pelo orçamento participativo na América Latina foi o conjunto dos seus impactos sociais. Contudo, o que dizer da Europa, onde os problemas sociais, embora de uma inegável importância, são menos dominantes? Enquanto os municípios alemães se manifestaram até hoje relativamente céticos em relação à experiência de Porto Alegre, alguns presidentes dos governos municipais de Espanha e de Itália decidiram inspirar-se nessa experiência. Uma característica comum a estas abordagens é o facto do orçamento participativo se centrar em investimentos e projetos que são seriados por ordem de prioridades na base de critérios de justiça social. E um dos exemplos que melhor são conhecidos é o da cidade espanhola de Sevilha e também alguns municípios em Itália. Alargando agora, e para terminar, o tema da participação democrática a outras modalidades que não o orçamento participativo, poderia dizer de uma forma muito sintética e algo grosseira que essa participação não é considerada, na maioria dos países do continente europeu, como uma questão do Estado, mas sim uma questão de escala local ou de escala regional, no que diz respeito às necessidades e aos costumes locais. Isso fica muito claro em países federativos como a Alemanha e menos claro, talvez, em países como a Inglaterra, onde existe uma tradição de diálogo entre o Governo Central e as organizações sociais locais. Mas existem alguns poucos países europeus que têm processos de democracia participativa nacional, como também países que estão fora da União Europeia, como o caso da Islândia ou da Suíça. Há também na Europa países que usam processos consultivos à população, mas que não resultam numa verdadeira participação na elaboração das políticas públicas, diferentemente do que acontece com as conferências brasileiras. A França é um dos países que mais tem desenvolvido práticas participativas no seu território. Porém, muito do que ocorre no continente europeu consiste numa má interpretação da participação.
pois esta, na verdade, se reduz a uma resposta a consultas para melhorar a eficiência dos serviços ou para reforçar os laços sociais, e não para reconstruir a democracia. O continente europeu tem duas grandes falhas na relação do contexto, em relação ao contexto latino-americano. A primeira é pensar que a democracia europeia já é suficientemente democrática para necessitar de processos de participação. E a segunda falha é pensar que a cidadania é egoísta e que, por isso, ela não pode tomar decisões boas e justas de redistribuição, cabendo, por isso, ao Estado a defesa das minorias e dos recursos públicos. Prova disso é que a Europa viveu nos anos 80 e 90 uma participação individualista, onde a tecnologia e as estruturas de organização criaram formas diretas de interação dos cidadãos com os seus representantes políticos através de reuniões, de envio de e-mails, etc. Mas tudo isto trouxe um olhar muito individual, muito individualista e partidarizado à expressão dos desejos da cidadania, não sendo algo elaborado pela coletividade. A Europa ainda não colocou como seu objetivo incluir os cidadãos através da participação, um processo capaz de ajudar as pessoas a realizar a justiça social. As escolhas importantes que envolvem políticas públicas ainda são tomadas pelo Estado, porque se entende que os cidadãos não são capazes de tomar decisões que abranjam os menos favorecidos. A Europa tem passado recentemente por graves crises financeiras e sociais, são conhecidas de todos, e isto está a mudar, de certa forma, os processos e os motivos de participação. Em geral, os ativistas culpam os governos e as instituições financeiras pelo crescimento das taxas de desemprego e das desigualdades em países atingidos pela crise desde 2008. Na época, para impedir o colapso do mercado, alguns bancos tiveram que ser salvos com recursos públicos, aumentando a dívida dos Estados. Agora, para equilibrar as contas, foi preciso reduzir despesa, com cortes de benefícios sociais e elevação dos impostos. Na zona euro, países como Portugal, a Espanha ou a Grécia enfrentam os piores déficits no orçamento, ou seja, a diferença entre o quanto o país gasta e o quanto o país arrecada. Desde o período da Segunda Guerra Mundial é a crise mais grave destes países. Em resposta, foram lançados pacotes de austeridade fiscal que atingiram o modelo de Estado de bem-estar social. Desde o ano passado, são registados protestos na Europa por todo o lado. No entanto, essa foi a primeira vez que houve uma reação em escala global contra a política económica. Segundo os organizadores, foram anunciadas marchas contra a ganância financeira em 951 cidades de 82 países. Ruas e praças das capitais dos países europeus, como no Reino Unido, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Grécia e na França, foram tomadas por milhares de manifestantes. É incerto se esse movimento será capaz de provocar mudanças concretas, como acontece em outros contextos. Por exemplo, no Oriente Médio, com as chamadas primaveras árabes. Mas os indignados conseguiram, pelo menos, chamar a atenção da imprensa e das autoridades. Estes movimentos sociais agregam, em geral, pessoas que não estão ligadas às forças políticas ou aos sindicatos, ou que, estando ligados a uns ou outros, não fazem disso a razão da sua vida, da sua luta. Ocupam a rua como o verdadeiro espaço público e aí expressam a sua indignação com as políticas de restrição de direitos, com as cedências do Estado frente aos mercados e ao setor privado e com as imposições das instituições internacionais para que se possa manter a credibilidade dos países no mercado financeiro. Porém, este fenómeno da explosão dos movimentos sociais nas ruas é algo que foge à classificação de direita e esquerda. Antes exprime um desejo amplamente partilhado de que o Estado retome o seu papel soberano face aos mercados e reponha os níveis de bem-estar perdidos. Os movimentos são integrados sobretudo por jovens que investiram em níveis de educação avançados para garantir uma boa carreira profissional e que não encontram emprego. Ou pelas gerações mais adultas que investiram fortemente na educação dos seus filhos e se veem desempregados e até em risco de perderem ou verem diminuídas as suas pensões de reforma. Trata-se em boa medida de uma quebra da expectativa acerca do estado de bem-estar, que durante décadas ajudou os cidadãos a enfrentar os riscos e as necessidades sociais, mas trata-se sobretudo de uma reação de pessoas que se mobilizam por coisas e por causas que lhes dizem respeito e não vêm a ser defendidas nem pelos partidos, nem pelos sindicatos e nem mesmo pelos meios de comunicação social.
Acresce que são movimentos sociais constituídos em grande maioria por pessoas que não estão vinculadas a partidos, nem participaram antes em manifestações públicas e que, na sua maioria, estão contra a política institucional e em oposição aos partidos, sem distinguir o que é de esquerda e o que é de direita. Por isso, estes movimentos escapam à lógica política tradicional das esquerdas, não se encaixam no quadro das modalidades de intervenção que conhecíamos e constituem um desafio para a democracia cidadã, uma vez que tais movimentos, como sublinha Boaventura de Sousa Santos, estão sob o foco da direita que domina as nossas sociedades, a política, a economia e os meios de comunicação social. Termino sem avançar, sem arriscar conclusões. O futuro está, em grande medida, aberto. E o processo de neoliberalização não é uma inevitabilidade. Saibamos encontrar, em conjunto, os caminhos que possam influenciar, conquistar ou educar duradouramente os poderes pelos quais temos os nossos direitos atrofiados. Obrigado.